E quando a escuta ela acontece de forma genuína, a gente está se colocando para que as histórias sejam mais diversas e que elas sejam contadas de forma mais diversa. Então tudo fica mais amplo. Eu acho que quando a gente fala, né, acho que são dois termos que também se juntam em um conceito, que é a diversidade e a inclusão. A gente precisa se colocar no nosso lugar de aprendizes, né? Eu acho que isso o mercado de trabalho é um local hostil, né? E acho que é muito nosso papel poder fazer ser um pouco mais transparente essa lógica, tanto da entrada quanto de quem é que tá chegando. Então, quando a gente se coloca no lugar da escuta, eu acho que a escuta é também um conceito muito importante para nossa profissão e fala muito da essência da Estagiar. É uma empresa fundada por psicólogas e gerida por psicólogas, então acho que a gente não pode separar isso do nosso centro. E quando a escuta ela acontece de forma genuína, a gente está se colocando para que as histórias sejam mais diversas e que elas sejam contadas de forma mais diversa. Então tudo fica mais amplo e se cria um desafio, que é como é que a gente também educa as empresas para que não se receba mais só o currículo, para que elas também estejam abertas a receber essas novas histórias. E eu acho que mais ainda é como é que a gente encontra frestas dentro dessas operações, que muitas vezes são antigas, a gente está num estado que tem uma lógica um pouco mais industrial de pensar, então todas as empresas vivem esse desafio. Eu tenho certeza que a intenção da grande maioria é poder transformar essa realidade. Tem muita empresa de tecnologia aparecendo aqui também, para que a gente possa também mudar um pouco essa lógica e as coisas sejam um pouco mais possíveis e mais abertas para todo mundo. Mas eu acho que a Estagiar precisa protagonizar esse tipo de ação, né? Não é opcional pra gente. É uma questão de reparação histórica mesmo, né? Então, se a gente tá aqui dentro, bem na porta de entrada do mercado de trabalho, é nosso papel provocar esse tipo de mudança. Então, a gente olha para dentro da Estagiar. Será que a Estagiar tá diversa o suficiente? Será que a gente tá estudando o suficiente? Como é que a gente pode se conectar a pessoas, a empresas, a iniciativas? Como é que a gente também se abre para que a diversidade e a inclusão sejam uma realidade nos processos que a gente facilita? E aí tem muito a ver com como é que as pessoas vão ser recebidas depois do processo seletivo. Isso é uma responsabilidade muito grande nossa, né? Então a gente também já aprendeu com alguns processos que não faz sentido a gente fazer uma seleção, fazer uma dinâmica que é super inclusiva, se essa não é a realidade da empresa depois que a pessoa entra, né? Então, enfim, né, poder discutir vários conceitos, poder entender que a lógica da equidade ela é muito mais complexa do que a gente simplesmente ficar falando sobre isso. Então tem que estar refletido em ações, a gente tem que se colocar com mais humildade para entrar e de fato provocar mudanças quando a gente fala de inovação, porque isso é inovação, né? A gente não está falando do futuro, a gente está falando do presente. Quem são as pessoas? Por que a gente também acabou por muitos anos lidando com um recorte muito específico? Porque a gente está falando de pessoas que podem estudar, porque a gente está falando de pessoas que podem refletir sobre as suas carreiras, que tiveram espaço e incentivo para isso. Como é que a gente equilibra o jogo se a gente está falando em democratizar a entrada no mercado de trabalho? Como é que a gente inclui de fato outras pessoas nessa conversa também? Dentro da Estagiar, dentro dos clientes, dentro dos processos seletivos. Eu acho que a gente está começando, assim, acho que a gente vai estar sempre começando, né? Acho que a gente nunca vai ter chegado lá, porque o mundo, a sociedade vão estar sempre nos exigindo e a gente precisa assumir isso. A gente está à frente desse tipo de iniciativa, a gente tem que puxar. Se a gente enxerga que não está acontecendo, não cabe a Estagiar um papel e um lugar passivos, assim, dentro dessa equação. A gente sempre tem um novo passo para dar.